Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Thaís Brasileiro, advogada trabalhista, advogo há mais de 15 anos e já atendi mais de 1.000 trabalhadores. Hoje eu vou te ensinar a montar uma petição inicial trabalhista de forma estratégica, dando continuidade a uma outra live em que eu expliquei passo a passo como eu faço para definir a petição inicial de forma estratégica. Hoje eu vou te mostrar na prática. Então vamos lá. Agora, de forma estratégica, eu vou te mostrar como que eu faço, inclusive, para salvar os documentos. Eu crio uma pasta com o nome do cliente, eu salvo todos os documentos de forma organizada, então número 1, número 2, número 3, e coloco de forma lógica. Então, se o meu pedido contiver diferença de salário, qualquer outra diferença, por exemplo, integração de comissões, primeiro eu vou colocar o macro para depois eu colocar o micro. Então, eu começo com a CTPS, né, com a procuração, a declaração de hipossuficiência, se for o caso, e depois eu venho aqui, CTPS, nesse caso aqui era um bancário, histórico de função, tem diferença de comissões, então eu coloquei os documentos e aí numerei. Tinha ponto, eu estou questionando algumas marcações de ponto, então eu juntei algumas telas, eu selecionei, tá vendo que eu coloco a mesma numeração, número 8, e lá no final eu diferencio 2, 8, 3, 8, 4. Depois eu coloco os acordos coletivos, se forem o caso, de PLR inclusive, convenção coletiva, e aí coloco os contra-cheques, os demonstrativos de pagamento também de forma de ordem cronológica, facilitando o manuseio mesmo pelo juiz, pelos assistentes, assessores e todo mundo que vai consultar o processo. E aí essa pasta dentro do meu arquivo vai estar o nome do cliente, e quando eu distribuo a petição dentro do PJE, eu salvo aqui também o protocolo de distribuição contendo a data da audiência e o horário, porque depois eu vou mandar por e-mail para esse cliente para ele ter ciência, né? Então, é bem mastigadinho. Veja que o primeiro documento, o número 1, vai ser a petição inicial, depois que você terminar, porque quando a gente for juntar no PJE, ele vai te exigir também essa organização, essa ordem lógica, né, de numeração. Lembrando sempre que o formato utilizado pelo PJE na Justiça do Trabalho é o PDF-A, então já salve todos os documentos que o seu cliente te enviou, te entregou e você precisou digitalizar. E sempre tem aquela pastinha estratégica, pessoal, não juntar. Tem documentos que você precisa ter para consultar e tudo, mas de forma estratégica você não vai juntá-los. Então, coloque aqui não juntar. E essa pastinha vai ficar separada, mas será de consulta apenas para você e para sua equipe. Então, vamos lá. Aqui está o modelo da nossa petição inicial. Então, você vai começar, né, endereçando para o juízo do trabalho, da vara, da comarca tal. Não utilize comarca, eu falei, mas, por favor, não utilize comarca, é para vara civil. Então, o juiz do trabalho da cidade tal, juiz de trabalho de Lavras, Minas Gerais, juiz da vara do trabalho de Ouro Preto, Minas Gerais, juiz da vara do trabalho de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Aqui é o seu cliente, você vai qualificar de forma bem detalhada, nacionalidade, estado civil, profissão, inscrito no CPF tal, no RG tal, eu coloco sempre CTPS, série, endereço tudo certinho, lembrar sempre de conferir o CEP, através de sua procuradora abaixo assinada, vem respeitosamente perante Vossa Excelência propor a presente. Gente, a ação trabalhista você propõe, você não opõe, né? A forma correta, o termo técnico é propor. Então, propõe a presente ação trabalhista em face de. E aqui você vai colocar a reclamada. Nesse momento, você vai lá no TRCT, depois eu vou fazer uma aula específica te ensinando a consultar o TRCT, o contra-cheque, esses outros documentos padrões. Mas lá no TRCT você vai pegar os dados da reclamada, ou se o contrato de trabalho estiver ativo, você vai na CTPS, pega,
Depois você vai no site da Receita Federal e vai consultar o CNPJ, vai verificar dados por dados. Não se preocupe que depois eu vou fazer um passo a passo mostrando isso. Do mérito. Nesse caso não tem nenhuma preliminar, nenhum pedido preliminar para fazer para o juízo, então você já entra diretamente no mérito, onde você vai inserir os dados do contrato de trabalho. Manteve contrato de emprego formalizado com a reclamada, o qual teve início em e término em, quando pediu demissão ou quando foi demitido. Você vai informar se cumpriu o aviso prévio, quando que foi o último dia trabalhado e informar o último valor do salário. Nesse caso hipotético, teria adicional de insalubridade, então ele vem antes das horas extras, porque as horas extras terão como base de cálculo o salário já corrigido com o adicional de insalubridade. Da jornada de trabalho, durante o período imprescrito. Lembrar sempre, pessoal, de colocar o período imprescrito, por quê? Para facilitar para o juiz que você não é aquele litigante que está cobrando além do que tem direito. Você realmente está cobrando aquilo que está dentro do período imprescrito. Você vai colocar, se foi de segunda a sexta ou de segunda a sábado, vai colocar a jornada. Aqui sempre lembrar de explicar ao cliente o que é a jornada contratual e o que é a jornada fática, o que de fato ele fazia. E aí sempre colocar aqui, lembrando que pode ser que a reclamada não tenha os pontos eletrônicos para juntar e o ônus é dela. Então eu gosto sempre de bater bem a questão do final da jornada e do início para verificar se tem reuniões, quantas vezes essas reuniões aconteciam, se eram esporádicas, eventuais, tanto no início quanto no final. Especificamente de bancários, ainda tem, né, os dias de pico, que são normalmente os 5 primeiros dias do mês. Então, essa jornada ela fica bem estendida, ela começa antes e termina depois do que normalmente já acontece, extraordinariamente. E aqui eu já coloco sempre os minutos de intervalo para alimentação e descanso. Nesse caso aqui, participou de reuniões em uma média de uma vez por semana, em virtude das mesmas, sua jornada iniciava às 8h30. Então, veja bem que era 9 horas o início da jornada, mas uma vez por semana, 8h30. Isso aqui tudo faz parte do pedido das horas extraordinárias. Tinha plantões, então todos os detalhes, além da jornada contratual e da jornada de fato laborada, sempre verifique sábados, domingos, feriados, plantões, reuniões, deslocamento fora do horário de trabalho, à disposição do empregador, tempo à disposição, né? Esses detalhes todos eu gosto de colocar sempre depois da jornada informada na petição. Aqui nesse caso era de bancário, eu coloco sempre o salário hora do divisor do bancário. Depois eu vou fazer uma outra aula explicando como calcular esse divisor do salário do bancário. É o divisor de 150, de 200, 180 ou 220. Existem diferenças. As horas de sobrejornada devem ser compostas de todas as verbas salariais adimplidas com habitualidade. Eu vou no último contra-cheque que eu tenho em mãos, eu pego essas verbas que estão lá no contra-cheque e descrevo uma por uma aqui. Inclusive as indenizatórias, as que às vezes não tem discussão, às vezes que tem discussão se é base de cálculo para as horas extras ou não, eu sempre deixo aqui. Depois os reflexos, né? E aqui você vai incluir nas verbas rescisórias, além do FGTS, e se for o caso de multa de 40%, você já inclui. Eu gosto sempre de deixar marcadinho aqui, ó. Por quê? Porque quando eu for lá no final, quando eu for colocar os meus pedidos, eu copio e colo aqui. Então, as parcelas salariais lá serão as mesmas dessas aqui. Então, eu evito algum erro, eu copio e colo literalmente. E aí, depois, nos reflexos, eu faço a mesma coisa, os reflexos. Eu marco com alguma cor diferente e aí eu tiro daqui e copio e colo lá embaixo quando eu for fazer o pedido. Nesse caso aqui, tinha especificidade também de viagens em virtude de reunião. Eu coloquei num subtópico à parte para deixar bem claro para o julgador que além da hora extraordinária, além das reuniões e do intervalo entre a jornada, que eu também coloco separado lá, dos plantões, eu ainda tinha as viagens. Coloco também os reflexos
E aqui no intervalo intrajornada, eu faço um pedido específico. Hoje nós temos a súmula 437 do TST, eu colaciono ela também, que a supressão, né, a natureza salarial dessa parcela, que no caso não foi adimplida, é de natureza salarial. Então, se ele não tiver sido concedido ou foi reduzido, você vai receber com repercussão nas outras parcelas, porque é parcela salarial. Ultrapassada habitualmente a jornada de 6 horas de trabalho é devido ao intervalo mínimo de 1 hora, obrigando o empregador a remunerar o período para descanso e alimentação não usufruído como extra. Coloco os reflexos também. E aqui vem a atualização monetária, os juros. Agora, eu não coloco nada específico do IPCA ainda. Por quê? Porque eu estou deixando para o julgador fixar isso na sentença dele, se ele está aplicando o IPCA até o momento da propositura da ação e depois a Selic, se ele está cumprindo a modulação do efeito do STF, né? A modulação, a modulação dos efeitos da decisão do STF. E aqui nos pedidos e requerimentos, se tivesse algum preliminar, ele entraria aqui antes. No mérito, no efeito condenatório, condenando-se a reclamada. E aí, horas extraordinárias. Reflexo das horas extras. Podem observar que aqui eu já calculei o valor mais ou menos das horas extras, dos reflexos, do pagamento de 1 hora diária pelo intervalo intrajornada não concedido. O FGTS, eu não coloco aqui o valor específico, porque ele já está englobado no cálculo dos reflexos das outras verbas, né? Juros e atualização, benefícios da justiça gratuita, se for o caso. Intimação dos órgãos. Procedência dos pedidos expostos na ação. Por favor, também, o termo técnico é procedência dos pedidos expostos na ação e não procedência da ação. Requer a notificação citatória da reclamada, a produção de provas, aí eu coloco depoimento pessoal, testemunha pericial, se for o caso, né? E aqui eu já falo que, havendo divergência de cálculos quando da liquidação de sentença, desde já requer seja deferida a perícia contábil, arcando a reclamada com os ônus periciais. Eu deixo esse pedido, pessoal, mas hoje nós sabemos que depois da reforma trabalhista de 2017, quem perde a perícia, quem é sucumbente na perícia é que paga, independente se é o reclamante ou a reclamada, a não ser que esse reclamante esteja sob os benefícios da justiça gratuita. E o valor da causa é muito importante, você vai somar todos os seus pedidos e vai incluí-los aqui no valor da causa. Lembrando sempre, pessoal, que isso aqui repercute em vários pontos importantes. Toda multa, toda condenação de custas, tudo a base de cálculo normalmente é o valor da causa. Então, por exemplo, as custas processuais no importe de 2%, 2% de 129 mil vezes 2%. 2.580. Então, é muito importante a gente se ater sempre ao valor da causa, não colocar um valor aleatório de jeito nenhum, porque as repercussões são bastante sérias hoje, né? Depois da reforma trabalhista, não dá mais para aventurar. Antes da reforma, todas as minhas petições iniciais tinham um valor base de 40 mil reais, que era para ultrapassar o rito sumaríssimo. Eu queria que todas as minhas ações fossem discutidas no rito ordinário. Então, mais ou menos a gente escolhia o rito que as ações seriam processadas, né? Hoje não mais. Hoje, assim que essa petição for protocolizada ali dentro do ambiente virtual da justiça do PJE, automaticamente, quando a gente já cadastra o valor da causa, isso aqui fica vinculado e qualquer condenação, qualquer cálculo, tudo que for juntado ali, vai ter como espelho esse valor da causa cadastrado no sistema. Então, é uma petição, olha para vocês verem, uma petição de 8 páginas. Eu sempre numero aqui no final da página. É uma petição simples, de leitura concisa, lógica, estabelecendo todos os pedidos de forma cronológica e lógica. Não tem nada robusto, não tem nenhuma tese mirabolante. E eu sempre falo, o menos é mais. Você vai salvar ela como número 1, a sua petição inicial.
Depois a procuração número 2, declaração de pobreza 3, 4 CTPF e aí por diante, né? Os demonstrativos de pagamento e os demais documentos. Você vai entrar no site do PJE, no Mozilla. Mozilla é o servidor mais indicado para você entrar. Você vai inserir o seu token, vai colocar o certificado digital e vai protocolar essa petição inicial, essa ação trabalhista nova. E aí você vai ter a possibilidade de acompanhar tudo no ambiente virtual, porque hoje a Justiça do Trabalho é 100% virtual.